Otimização e veiculação. Assuntinho mais avançado, estamos colocando... Na verdade, assim, a gente já entrou na parte avançada das campanhas, porque a gente está detalhando todas as peças do quebra-cabeça e você não tá aqui só de papagaio aprendendo a clicar nos botões aleatoriamente sem entender o que você está fazendo. Você está entendendo sobre hierarquia, você está entendendo sobre exclusão, quando que você exclui, quando que você não exclui, quando é que você une conjunto de anúncio, quando é que você não une conjunto de anúncio. Você está entendendo sobre como estruturar suas campanhas, você está entendendo mais sobre a questão de orçamento, você está entendendo toda a parada toda, os posicionamentos, você está entendendo tudo no detalhinho. E agora a gente vai falar de otimização e veiculação, tá? Então, para falar de otimização e veiculação, vem aqui comigo que a gente já vai começar aqui dentro do gerenciador de anúncios. Eu vou criar um esqueleto de uma campanha aqui só para a gente começar a falar sobre essa questão de otimização e veiculação, tá? Então, deixa eu só filtrar essa campanha aqui para a gente ficar só olhando ela e não essa bagunça aqui. Bagunça não, tá organizado, mas esse monte de campanha no meu gerenciador de anúncios, tá? Então, quando você for criar sua campanha, você vai definir o seu objetivo, você vai definir o nome da campanha, você vai definir se ela vai ter o orçamento a nível de campanha, se ela vai ter o orçamento a nível de conjunto de anúncio. Quando você for editar o seu conjunto de anúncio, a primeira coisa que você vai ter que configurar é a otimização e veiculação, tá? Normalmente, na grande maioria das vezes, mas assim, 99% das vezes, você não vai mexer em nada disso daqui, tá? Então, por mais que isso daqui seja um pouco mais avançado, eu não podia deixar de falar para você. Só que eu quero que você saiba que na maioria das vezes, principalmente se você está começando, você não vai mexer em nada disso daqui. Você vai simplesmente ignorar, tá vendo aqui que ele tem umas janelinhas? Ó, isso aqui é uma janelinha. Você vai ignorar essa janelinha, você vai só dar nome aqui pro seu conjunto de anúncios, você já sabe dar nome pro conjunto de anúncios, você vai ignorar isso daqui e você vai partir aqui para a parte de orçamento e programação, se você for mexer aqui também, tá? Mas o que é a otimização e veiculação do anúncio, tá? Otimização e veiculação do anúncio sou eu basicamente dizendo pro Facebook, esse daqui é o resultado que eu valorizo. É isso daqui que eu quero que você busque. Então, quando eu vou criar, por exemplo, uma campanha que tem um objetivo de engajamento, já vai vir aqui padrão, otimização e veiculação de anúncio, engajamento com a publicação. Então, sou eu dizendo para o Facebook, é isso aqui que eu valorizo. Eu valorizo o engajamento com a publicação. Mas eu posso editar e eu posso falar para o Facebook que eu valorizo impressões. E assim, para mim, na minha opinião, isso aqui não tem zero sentido. Por quê? Se o objetivo da minha campanha é engajamento, eu tenho que valorizar os engajamentos e não o alcance único diário, para o Facebook alcançar o máximo de pessoas únicas por dia, ou impressões. Eu estou dizendo para o Facebook, não Facebook, eu valorizo que você mostre o meu anúncio para o máximo de pessoas possível. Não, eu valorizo engajamento com a minha publicação. E é por isso que na maioria das vezes a gente não vai mexer nisso daqui. Porque, por exemplo, se eu for criar uma campanha e aí eu seleciono lá o objetivo de alcance na minha campanha, deixa eu pegar aqui o objetivo de alcance. Quando eu for mexer no meu conjunto de anúncio, vai estar aqui, ó, otimização de veiculação, alcance. Então, quando eu seleciono o objetivo de campanha, a otimização e veiculação ela já vem bonitinha. Eu não vou mudar isso daqui de alcance para impressões, tá entendendo? Então, a gente vai selecionar o que é. Ou, por exemplo, vou criar lá uma campanha com objetivo de tráfego, tá? Então, vou pegar uma campanha de objetivo de tráfego. O conjunto de anúncio, ele já vai... Aqui tem umas outras opções, a gente vai ter aulas específicas sobre cada tipo de campanha, tá? Não crie pânico sobre isso, mas o que eu quero te mostrar é que já vai vir aqui, ó. A otimização da campanha de tráfego é para cliques no link. Aí aqui, por que eu resolvi mostrar o de tráfego? Porque é um dos únicos que você pode cogitar fazer uma mudança. Que é o quê? A gente ou vai selecionar cliques no link, então veicularemos seus anúncios para pessoas com maior probabilidade de clicar neles, ponto. Ou visualização da página de destino. Veicularemos seus anúncios para pessoas que têm mais probabilidade de clicar no link e carregar o seu site, tá? Então, algumas vezes, não muitas vezes, mas algumas vezes, quando eu tô querendo um tráfego mais qualificado nas minhas campanhas de tráfego, eu vou mudar aqui para visualizações da página de destino e não cliques no link, tá? Então, assim, esse aqui é o único que talvez, às vezes, você pode mudar. O de alcance, vamos dizer assim, na verdade, eu não quero alcançar as pessoas, eu quero que imprima. Qual que é a diferença entre imprimir e alcançar? Imprimir é assim, não importa que apareça 20 vezes o meu anúncio para o João, isso são 20 impressões. Eu valorizo que apareça muitas vezes, não importa que é para a mesma pessoa.
Isso é impressões. Agora, alcance é o quê? Alcance é, eu valorizo que você alcance pessoas diferentes. Eu prefiro que você alcance 20 pessoas diferentes por um preço um pouquinho mais caro do que você apareça 20 vezes pro João. Tá? Então, essa é a diferença. Tá? Então, campanha de alcance e campanha de tráfego são as duas que às vezes você vai fazer uma alteração. Mas na grande maioria das vezes, a gente vai trabalhar com a opção que está aqui, com a opção padrão que vem aqui. Tá? Aí abaixo aqui a gente tem a parte de controle de custo, que ele diz que é opcional. O que é o controle de custo? Ele fala assim, se você tem uma meta específica, por exemplo, vamos dizer que eu quero pagar 1 centavo por engajamento. Eu vou colocar aqui o controle de custo. Opa, é vírgula, não é ponto. É 0,01. Então, ele vai dizer aqui, o Facebook buscará obter o máximo de engajamentos com a publicação e tentará manter o custo abaixo de 1 centavo, usando a estratégia de limite de lance. E aí aqui eu tenho as diferentes estratégias. Eu tenho aqui o limite de custo e o limite de lance. Limite de custo, ele é simples. Eu não vou me estender aqui na explicação porque é o que está escrito aqui. Quando eu seleciono o limite de custo, é para obter o máximo de volume dentro desse preço. Limite de lance é quando eu quero controlar os lances do leilão. Quando que eu recomendo que você use essas opções? Quando que eu recomendo que você use um controle de lance? Quando que eu recomendo que você teste aqui Quando que eu recomendo que você teste aqui, por exemplo, deixa eu botar R$1 aqui de novo para aparecer, o limite de lance versus o limite de custo. Só recomendo que você teste isso quando você estiver mais avançado. E não só quando você estiver mais avançado, mas quando você já tiver testado as suas campanhas sem isso daqui, tá? Então assim, vou começar agora, Pedro. Cara, ignora isso aqui. Ignora isso daqui, porque em 99% dos casos, você vai ter mais resultado sem mexer nisso daqui do que mexendo nisso daqui. Eu, Pedro Sobral, na minha própria conta, na conta do Mairo, sei lá, na conta da Natália Arcuri, na conta do Jerônimo Temel, na conta da Camaleão Colors, que é uma conta menor, em contas pequenas, em todas as contas que eu trabalhei, eu nunca vi, nas contas que eu mexi, tá? Eu, Pedro Sobral, com essas mãozinhas, eu nunca vi eu definir um controle de custo e funcionar melhor. Nunca vi. Já vi pessoas que fizeram funcionar melhor com controle de custo. Já vi pessoas que só testaram o controle de custo e tiveram resultados bons. Mas isso não quer dizer que o resultado dela foi melhor do que se ela não tivesse colocado nenhum controle de custo. Mas basicamente controle de custo é quando eu digo para o Facebook, esse é o máximo que eu quero pagar por uma conversão. Esse é o máximo que eu posso pagar por lead. Mas o que pode e muito provavelmente vai acontecer se eu definir aqui um controle de custo? O Facebook muitas vezes não vai conseguir gastar o meu dinheiro. Ele até fala aqui, ó, é possível que esse conjunto não alcance ninguém. Então, às vezes, ele não vai gastar o dinheiro porque tem esse controle de custo. Então, minha recomendação para você, não coloca controle de custo, tá? Não coloca controle de custo, principalmente nos seus primeiros testes. No futuro, já tá rodando campanhas há um tempo, quer testar alguma coisa diferente? Aí você pode testar um controle de custo, tá? Aqui tem mais opções, que é quando a cobrança será feita, sempre você vai manter por impressões, e aqui tem o tipo de veiculação que tá padrão. O que é isso daqui? É a velocidade que o Facebook vai gastar o seu dinheiro. Ele só deixa eu alterar isso daqui, peraí, agora sim. Ele só deixa eu alterar o tipo de veiculação quando eu boto um controle de lance, então eu mudo aqui, ó, não é controle de custo, eu não tô focando num preço específico, não é, quero pagar R$5 por engajamento, não, eu quero pagar R$5 no meu lance, e aí a gente tem aula sobre leilão, que eu explico exatamente o que é o lance, mas eu tô falando aqui, ó, esse aqui é o meu lance é R$5, e aqui eu consigo mudar a veiculação de padrão para acelerado, que é o quê? Gaste o orçamento e obtenha os resultados mais rápido possível. Isso daqui quer dizer o quê? Abre a torneira e torra o meu dinheiro. Tá? Às vezes você vai querer usar isso daqui de maneira estratégica. Vamos dizer que você vai rodar uma campanha e essa campanha só vai rodar por 1 hora e você quer porque quer que essa campanha gaste dinheiro e apareça para todo mundo. Você pode testar essa veiculação. Ai, Pedro, mas que valor que eu coloco aqui? Eu coloco R$1, eu coloco R$2, eu coloco R$3, R$4, R$5, R$1 centavo.
50 centavos, quanto de dinheiro que eu coloco aqui no limite de custo e no limite de lance, quanto que eu coloco? Não tenho a mínima ideia, porque isso aqui vai depender de cada um dos tráfegos, não tem uma métrica que eu vou te dizer aqui que vai se adequar para você sempre. Você tem que descobrir o que funciona para você. Nossa, mas como é que eu vou descobrir? Você vai descobrir testando. Tá? E algumas opções, aí eu peguei aqui a de alcance para te mostrar um exemplo que é específico da campanha de alcance. Quando você cria uma campanha de alcance, aqui em mais opções, a gente tem essa opção aqui de limite de frequência. Presta atenção nisso daqui, tá? Isso aqui é só na campanha de alcance. Então, assim, campanhas que têm coisinhas específicas. Campanha de alcance é uma delas, tá? Que tem pormenores aqui na otimização e veiculação, que é essa questão do limite de frequência. Quando você cria uma campanha de alcance, eu gosto sempre de mexer nisso daqui, tá? Então, o que é isso daqui? Isso aqui é quantas vezes eu vou aparecer para cada pessoa. Muita gente cria campanha com objetivo de alcance e não sabe que você vai aparecer somente uma vez para cada pessoa durante 7 dias. E se eu quero que a minha campanha imprima, apareça muito para as pessoas, eu costumo colocar aqui 3 ou 5 impressões a cada um dia. Então isso aqui é o máximo de vezes que eu vou aparecer para uma única pessoa durante um dia, tá? E a sua campanha, por padrão, ela vem assim. E você só pode mudar isso daqui quando você está criando o conjunto de anúncio. Se eu publiquei, eu não consigo mudar isso daqui. Aí eu tenho que pausar e criar uma cópia daquele conjunto para poder editar isso daqui. Tá? Então presta atenção. Isso aqui é só nas campanhas que tem um objetivo de alcance. Tá? Se não tem um objetivo de alcance, você não tem que mexer nisso daqui. Tá? E aí uma outra campanha que tem um pormenor é a campanha que tem o objetivo de conversões, vendas, que quando eu estiver mexendo no conjunto de anúncio da campanha de conversões, se eu pegar aqui no mais opções, tem a configuração de atribuição. O que é a configuração de atribuição? Ela vem por padrão, clique de 7 dias ou visualização de 1 dia, mas ela tem outras configurações de atribuição. O que são as configurações de atribuição? Lá nos princípios do tráfego, a gente tem a aula sobre atribuições, tá? Então eu não vou, de janelas de atribuição, eu não vou me estender aqui nesse assunto. Mas basicamente é o seguinte, o que é o clique de 7 dias? Joãozinho da Silva clicou no meu anúncio para comprar minha caneca hoje. Comprou aqui meu copinho de cerâmica. Joãozinho da Silva clicou no meu anúncio, foi no meu site, não comprou, ele esqueceu, ele deixou para depois, tá? Aí o Joãozinho da Silva tá lá no meu Instagram, 3 dias depois. 3 dias depois, o Joãozinho tá no Instagram e ele vê os meus stories. E aí lá nos meus stories eu falo, cara, essa daqui é a melhor canequinha de cerâmica que existe. Aqui tá o link para você comprar. Aí o Joãozinho clica no link, então ele não tá clicando no anúncio, ele tá vendo, ele clicou no anúncio 3 dias antes. 3 dias depois ele vê o meu story, clica lá no link do meu story, vai pro meu site e compra. O que vai acontecer? O anúncio no qual o Joãozinho clicou 3 dias antes vai contar como se aquele anúncio tivesse convertido. Por quê? Porque a atribuição ela tá dentro dos 7 dias. Tá? Então a pessoa clicou no anúncio hoje. Se dentro de 7 dias ela realizar a compra vai ser atribuída para o último anúncio que a pessoa clicou, dentro de 7 dias. Eu posso também colocar clique de 1 dia. O que é o clique de 1 dia? A pessoa clicou no anúncio, se dentro de 24 horas ela comprar, a compra vai ser atribuída para o último anúncio que ela clicou. Ah, Pedro, e se for o caso do Joãozinho da Silva, que o Joãozinho viu seu anúncio, clicou, 3 dias depois ele compra, a compra vai ser atribuída àquele anúncio? Não, não vai. Por quê? Porque agora eu selecionei a janela de clique de 1 dia, tá? E aí a gente tem também as janelas que contêm visualização, que é o seguinte, o Joãozinho, ele visualizou um anúncio meu hoje, e aí ele vai lá e compra um produto meu no meu site. Então ele viu um anúncio meu, joga o meu nome no Google, entra no meu site, compra o produto que eu estava divulgando naquele anúncio. Vai contar conversão para esse anúncio? Se eu estiver com a configuração de atribuição de clique de 7 dias ou visualização de 1 dia, vai contar a conversão para este anúncio, tá? Detalhe muito importante, deixa eu abrir aqui, peraí só um segundo. Deixa eu pegar aqui meu bloquinho de notas. Vixe, deu.
Detalhe muito importante. Vamos dizer assim, ó. Dia 1, João clica. Dia 2, João vê outro anúncio. Então, clica no anúncio 1. Dia 2, João vê o anúncio 2, que é um outro anúncio que eu tenho. E no dia 3, João compra, tá? Se essa daqui for a minha janela de atribuição, clique de 7 dias ou visualização de 1 dia, a venda vai ser atribuída para o anúncio 2. Por quê? Porque nas últimas 24 horas, ou seja, dentro de 1 dia, o João visualizou o anúncio. Foi o último anúncio dentro da janela de atribuição que o João teve contato. Agora, se no dia 3 o João não faz nada, João não fez nada, e no dia 4 o João compra, e agora eu sei que eu vou confundir a sua cabeça, no dia 4 o João compra, a venda vai ser atribuída para o anúncio 1. Por quê? Porque o anúncio 1, ele tem uma janela de 7 dias. Durante 7 dias eu consigo converter e atribuir as vendas ao anúncio 1. Por quê? Porque o anúncio 1 ele foi clicado. Tá? Então é o quê? É clique de 7 dias. Então o clique faz com que aquele anúncio se lembre da pessoa por 7 dias. Então pensa assim, o anúncio ele lembra das pessoas. É isso que é a janela de atribuição. Então se alguém clicou no meu anúncio, aquele anúncio vai se lembrar do João por 7 dias. Agora, se alguém só visualizou o meu anúncio, o anúncio ele lembra da pessoa. Só que o anúncio lembra da pessoa durante 1 dia. Então, se o João viu o anúncio 2 aqui no dia 2 e no dia 3 o João não fez nada, esse anúncio aqui esqueceu do João. Mas esse anúncio aqui ele ainda lembra. Por quê? Porque nesse anúncio o João clicou e nesse outro o João só viu. Então, quando o anúncio é visualizado, ele retém informações somente por 1 dia. Agora, quando o anúncio é clicado, ele retém informações até 7 dias. Pedro, qual que eu devo utilizar? Maioria das pessoas, meros mortais? Você vai usar esse daqui. É o que eu sempre uso nas minhas campanhas. É o padrão clique de 7 dias ou visualização de 1 dia. É a maior janela de atribuição que o Facebook nos oferece, tá? É esse daqui que você vai utilizar. Quando que eu devo utilizar outros? Quando você quer mandar uma mensagem pro Facebook de que, ó, Facebook, eu valorizo somente quem clica e já compra no primeiro dia. É esse cara que eu valorizo. Eu não quero considerar como conversão alguém que clica no meu anúncio hoje e compra daqui a 3 dias. Eu não quero considerar como conversão, tá? É um teste que você pode fazer, mas eu recomendo para a grande maioria das pessoas manter aqui o clique de 7 dias ou visualização de 1 dia. Lembrando que isso daqui é somente nas campanhas de conversão, tá? Fora isso, todas as outras campanhas, as configurações são iguais às que eu te mostrei lá no engajamento, em que eu vou pegar aqui, ó, campanha de engajamento. Eu posso colocar um controle de custo, isso aqui em todas as campanhas, tá? Se eu coloco aqui um controle de custo, ele vai me perguntar se eu quero colocar limite de custo, limite de lance. Em alguns outros objetivos de campanha pode ser que apareçam outras opções. Se eu não me engano, na de conversão aparecem outras opções. Deixa eu ver. Não, são só as duas, limite de custo e limite de lance, tá? Então, aqui eu vou selecionar, se eu colocar o controle de custo, eu vou selecionar esses dois. Lembra que se você fizer isso, as chances de você não gastar o seu dinheiro é muito grande e para a maioria das pessoas que está começando, não coloca controle de custo nenhum, que o seu resultado vai ser melhor. Por quê? Porque quando eu não coloco o controle de custo, eu estou selecionando a estratégia de lance do menor lance. Estratégias de lance. Menor custo, é isso. Desculpa, eu tinha esquecido do nome. Você está selecionando a estratégia do menor custo. O que é a estratégia do menor custo? É quando eu mantenho isso daqui como tá, não coloco o controle de custo nenhum, que é o que eu faço na maioria das vezes. O que é isso daqui? O Facebook vai falar assim, vamos gastar o seu dinheiro, vamos gastar a sua verba diária da melhor maneira possível. Então aqui eu valorizo mais o quanto que eu quero gastar por dia
do que um custo por resultado extremamente específico, tá? Então isso daqui a gente normalmente está valorizando mais a escala, tá bom? Mas é o que eu falei, comece sempre testando sem configurar isso daqui. No futuro, quero fazer um teste, tô me sentindo bonzão, quero testar alguma coisa diferente, você pode começar a mexer nessas opções aqui da otimização e veiculação, tá? Isso aqui é o que eu menos recomendo que você fique fuçando muito. E que você altere aqui, principalmente, que é um teste que você pode fazer, que você coloque um controle de custo ou então um controle de lance, tá? Clicou aqui embaixo, virou controle de lance, aqui em cima é controle de custo. Mas mais uma vez, eu sei que eu tô repetitivo, mas é que é para não gerar confusão. Eu não recomendo, aliás, eu recomendo que você comece sem controle de custo nenhum, deixe o Facebook trabalhar. Se eu abrir todas as minhas campanhas ativas aqui na sua frente hoje, todas elas, se eu abrir qualquer uma delas aqui na sua frente, você vai ver que todos os meus conjuntos de anúncio não tem controle de custo nenhum, ó. Todos eles, nenhum tem controle de custo. Eu mantenho zerado e deixo o Facebook trabalhar e os meus resultados são excelentes assim. E eu consigo, porque o Facebook gasta o meu dinheiro da melhor maneira possível, que no final das contas é o que eu quero, tá bom? Então, otimização e veiculação, assunto um pouquinho mais avançado, eu sei, mas, cara, não entendi nada, Pedro. Beleza, não era o momento de você entender isso daqui. Mas se não era o momento de você entender isso daqui, o que você vai fazer? Vai sentar e chorar? Não, você vai fazer exatamente o que eu te falei no começo da aula. Você vai olhar para essa primeira opção aqui, ó, otimização e veiculação, olha para isso aqui, pula, não faz nada, não mexe em nada, vai para a próxima, tá? Você simplesmente vai ignorar isso daqui e isso vai funcionar muito bem para 99,9% dos anunciantes. No futuro, quer testar, quer fazer um teste diferente? Volta aqui e mexe nessas paradas, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de otimização e veiculação. Eu te vejo no nosso próximo conteúdo.